Vamos dar início a mais uma gravação do nosso Ela Pode. Eu sou a Monique Menezes, sou idealizadora do Ela Batom Business e hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês vão ficar grudadinhas com a gente. De prestadora de serviços a empresárias e educadoras. E aí eu trouxe comigo aqui 3 mulheres que são referências nas suas áreas e vão poder falar com muita propriedade hoje como elas saíram só da prestação de serviço e se tornaram grandes empresárias e educadoras também. Então eu tô aqui com a doutora Leila. Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada, Monique. É um prazer estar aqui, é um prazer conversar sobre esse tema que é tão importante. Eu espero que ele venha impactar todas que estão assistindo. Maravilha. Fala um pouquinho sobre você pra gente te conhecer, as meninas que estão assistindo. Bom, eu sou biomédica, sou esteticista, sou portadora do lipedema e isso mudou a minha história. Eu vim como cabeleireira durante 18 anos e isso trouxe impactos na minha vida. Daí eu comecei a querer mudar de carreira, eu fiz a transição para estética, me apaixonei pela estética e isso foi levando a biomedicina, porque eu adoro furar, adoro uma agulha. Não, eu tô fora. Mas a gente ama uma agulha, uma cânula então. E da biomedicina a gente foi aprofundando e eu fui agregando a minha profissão. Isso foi mudando conforme as coisas iam acontecendo. E como eu sou portadora de lipedema, isso trouxe impacto na minha história. Por quê? Eu vi as necessidades que eu passava e os recursos que não tinham para mim. E isso gerou estudos em cima de estudos, para que eu viesse trazer qualidade de vida para mim. E isso também, esse tipo de raciocínio, me levou na minha profissão a progredir. Por quê? Quando eu via casos de pacientes que eu não encontrava a solução, que eu não sabia como resolver, aí eu ia estudar. E isso me forçava a progredir. Por isso que quando você chega no meu consultório, tem uma parede cheia de certificados. Por quê? Eu comecei como esteticista, aí eu fiz a biomedicina, e fiz a pós-graduação de estética avançada, que levou a pós-graduação de exame laboratorial para descobrir por que eu não emagrecia, por que eu tinha tanta dor, por que isso, por que aquilo, por que a minha paciente eu não conseguia resolver aquilo, que levou a pós-graduação de ortomolecular. Então as coisas vão progredindo conforme as necessidades vão acontecendo, né? Tem um ditado que fala que nós somos hoje o que a nossa vida veio trazendo de resposta. Então o que eu sou hoje é o resultado de tudo que eu vim vivendo até aqui e o que as minhas pacientes foram trazendo para mim de queixa. Bacana! Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. E estamos também com a doutora Jennifer. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui, Jenny. Muito obrigada. É um prazer estar aqui na mesa com vocês. Excelentes profissionais que eu admiro bastante. É um prazer estar aqui. Eu sou biomédica esteta, especialista em harmonização facial e harmonização íntima masculina. Eu me apaixonei, eu comecei na estética, né? Era esteticista. E trabalhar com autoestima, por exemplo, aprendi uma técnica chamada hidrolipoclasia. Gente, essa técnica traz uma melhora muito grande. Assim, a gente conseguia reduzir gordura localizada e trabalhar a flacidez. Então, assim, eu me apaixonei porque eu adoro elevar a autoestima. E resgatar a autoestima das mulheres era muito, muito gratificante. E ver com que ela se sentisse bem. E ela começava a já imaginar o que ela poderia fazer, colocar um biquíni, se sentir bem e, assim, ter novos projetos, uma nova visão de vida. E isso, para mim, era muito gratificante. E participar disso, gente, é uma alegria profunda. E quando veio a biomedicina estética, né, o boom dos injetáveis, eu falei assim, nossa, agora eu vou poder transformar de imediato. Porque na estética você vem fazendo tratamento ao longo do tempo. E com o preenchimento com ácido hialurônico, você consegue fazer aquela transformação de imediato. A toxina botulínica traz assim, um benefício muito grande, que já é consagrado no mercado e todo mundo conhece. Então, assim, eu escolhi a biomedicina e me aprofundei, me apaixonei. E também tinha um público masculino que me procurava. Não foi uma coisa que eu procurei, mas tinha esse público masculino. E onde
entrou a harmonização íntima masculina, que hoje eu sou especialista, já ministro o curso, e é um grande prazer elevar a autoestima do homem também. E assim, é muito interessante porque acontece muitas coisas que nós não ficamos sabendo. No meu consultório, eles se abrem e falam coisas que ele não fala em roda de amigos, para os familiares, né? Então, assim, até mesmo o medo de conhecer uma nova pessoa e essa pessoa rir dele ou achar um motivo de chacota, né? Por ele não se sentir bem. Então, assim, eu tenho ajudado muito e é muito gratificante, assim, e eles acabam indicando outras pessoas. Mas é um público mais tímido, né? Então, é uma coisa, assim, que não dá pra postar muito bem. O nosso público é grande, assim, eu tenho feito bastante harmonização íntima, o resultado é fantástico. E tem melhorado tanto a autoestima e relacionamentos também. Às vezes, muitas esposas levam o marido para poder fazer a harmonização íntima. E assim, é um resultado bem bacana. E os dois vêm, conversa, aí já vira amigo, já fala de algumas coisas e é muito gratificante. Bacana, olha, isso aí tem história com o podcast inteiro. Muito bom, Jenny, muito bom te receber. E estou também com a Dai. Seja muito bem-vinda, Dai. Se apresenta pra gente conhecer um pouquinho. É um prazer estar participando com mulheres incríveis aqui desse podcast. Muito obrigada pelo convite. Me chamo Daiane, sou micropigmentadora, empresária, trabalho há 12 anos na área da beleza. E ajudo também mulheres a crescerem nessa área como educadora da área beauty. E é uma felicidade, né, muito grande estar podendo ajudar essas mulheres a crescerem e terem, né, a sua vida financeira estabilizada. Legal! Todas com muitas histórias que dariam um podcast inteiro pra contar, né, gente? Todo mundo tem história. Sempre falo isso, mas independente do tempo que a gente tem de carreira, todas têm histórias, todas têm o que ensinar e o que aprender, né? Hoje o nosso tema é um tema que eu gosto muito de falar. Muito, muito, muito. Porque é um tema que eu vivi logo no meu início de carreira e vivo muito na prática. E eu tenho muita sede também de ensinar. Quando eu me tornei maquiadora, né, fui pra área da beleza, eu percebi, nossa, um número assim absurdo de profissionais excelentes, mas que não se enxergavam dessa forma e ficavam sempre muito presas na técnica, muito presas só em atendimento e não enxergando as possibilidades que o mercado oferece, né, de crescimento. O que hoje eu faço, gente? Não sei se vocês já ouviram falar nesse teste de plenitude. Nunca viu na plenitude de liberdade, no empreendedorismo? Quando uma mentorada, eu já dei até isso em palco também em palestras. Quando uma mentorada começa comigo, primeira coisa que eu pergunto: qual estilo de vida você quer ter? Ah, mas não sei, depende, né? Tem que ver o que vai acontecer com o meu negócio. Não, tem que ser o contrário. Primeiro você define o seu estilo de vida, depois você define o teu formato de negócio. Por que o nosso negócio tem que se adequar à nossa vida? Você virou empreendedora, o seu negócio se adequar à sua vida? Não teria que ser o contrário? A gente faz ao contrário. Porque a gente quer... Primeiro é aquele processo de encher a agenda. Então a gente começa... É no automático. A gente vai no automático. Quero trabalhar e tal. E a gente se ilude achando que a agenda cheia Exatamente. é sucesso. Vai trazer felicidade, Exatamente. Né? Aí começa a trabalhar e quando você vê, você acorda, você vai trabalhar às 8, então tu já acordou muito antes e tu sai do estúdio, do consultório, da sala, 8 horas da noite. Quando tu viu, tô 10, 12 horas de trabalho. E isso no ritmo frenético. E se o paciente te chama para atender no final de semana... Você não quer perder o dinheiro, você acaba indo. Por quê? Porque você depende, nesse caso, normalmente, porque depende exclusivamente do atendimento. Então, o que eu faço? Qual é o estilo de vida que você quer ter? Ai, mas eu quero poder levar meu filho buscar no colégio, eu poder tomar um café da manhã com calma, porque existe luxo no dia a dia, no mínimo também, né? Que muita gente não fala. Mas você tomar hoje um café da manhã com calma, com uma mesa posta, você poder ler um livro ali no seu café da manhã sem sair desesperada, o luxo já começa aí. É qualidade de vida. Qualidade de vida total. Então eu já começo a fazer essa pergunta e depois eu faço um teste. E o teste que eu faço é o seguinte: vamos avaliar como está a sua plenitude no seu negócio, né? Como está a sua liberdade financeira? Você tem ou você não tem? 0 pontos se você não tiver. Ó, pega o papel aí, já pega o papel e já vão fazendo o teste de vocês que estão assistindo. 0 pontos se você não tiver, 10 se tá ok, você tem liberdade financeira com o teu negócio.
Ok. Como é que está a sua liberdade geográfica? Você tem essa liberdade de estar onde faz sentido para ti estar naquele dia, naquele momento? Se não, 0. Se tem, 10. E a gente vai somando. Nossa, tá passando um filme na Tá minha passando cabeça. Então. E aí, liberdade de tempo. Quando eu falo liberdade de tempo, não é você falar assim, Monique, mas eu posso fechar minha agenda, mas você também não ganha, isso não é liberdade, isso é ilusão. Certo? Eu acho que encher a agenda a que custo? Exatamente. Entendeu? Com valores lá embaixo, trabalhando muito, né? Trabalho braçal. Então, tem que analisar isso. Se você está conseguindo lotar a sua agenda com o valor lá embaixo, você desmerecendo o seu trabalho, eu acho que não é uma forma inteligente. Isso, também tem essa Mas questão é uma aí fase também, também tem essa né? questão da precificação. Tem várias camadas, né? Mas o que eu faço esse teste? Deixa eu só concluir aqui pra gente finalizar, pra gente entender o porquê do teste. Tempo de liberdade, liberdade de tempo mesmo, tempo de qualidade. É diferente, né? Você tem, se não 0, se tem 10. E liberdade de profissão, é você poder de fato viver da sua profissão. Porque hoje nós vemos na área da beleza, muitas mulheres têm um salão, coloca algo para vender no salão porque não consegue faturar só com o seu atendimento. Ou faz alguma coisa por fora porque não consegue só viver do que ela escolheu. E aí eu pego os resultados, né? Tem muitos resultados que são 0. E aí, daqui a pouco, a gente não sabe mais por que começou a empreender. Já começa a não fazer mais sentido empreender. Porque não fatura, não tem tempo, não tem liberdade. Por que empreender, né? E aí você começa a virar escrava do teu próprio negócio, vocês concordam? E aí que entra essa transformação de mentalidade para entender que você não é só uma prestadora de serviço, você é uma empresária. E aí que entra também você enxergar a possibilidade da área educacional, porque na área educacional a gente consegue unir todas essas liberdades. Então a gente começa a ver as possibilidades da nossa carreira por um outro ângulo, né? E todos aqui hoje somos também empresários e educadores na nossa área. A Dai hoje ministra cursos, né, Dai? Sim. E como foi essa transição de você entender, bem, só ser prestadora de serviço não me atende mais, não funciona mais para mim? Como que isso aconteceu? Então, eu comecei a vender meu conhecimento, foi como consequência, né? Eu comecei a criar autoridade e, como consequência, me veio essa parte de me tornar educadora, né? Então, as pessoas já me viam como educadora, já me pediam cursos, né? Vinham fazer atendimento, me enxergavam como uma mulher grande, né, no mercado e veio me buscar, né, para educá-las, né, nessa área beauty. E com isso eu fui crescendo, fui ganhando mais autoridade, porque a partir do momento que a gente se posiciona como educadora, a gente passa ali, até mesmo no Instagram, né, essa autoridade, e mais pessoas vieram me procurando para cursos e fui crescendo. E aí me tornei essa educadora, onde eu busco sempre estar me aprimorando, estudando, buscando mentorias para me qualificar e crescer ainda mais nessa área, né? Para passar sempre o melhor para as minhas alunas. Legal, Dai. E vocês, meninas, inclusive, elas são sócias, né? De uma academy, né? Fala um pouquinho, como foi esse despertar? Porque é um despertar, né? Porque às vezes fala, foi por propósito, eu gosto de ensinar. Isso existe também. Mas existe um despertar por eu quero gerar faturamento, né, de uma forma mais inteligente, não lotando minha agenda e, né, sendo a guerreira, sugando toda a minha vida pessoal. Então, isso também existe. A gente não precisa dizer, né, que a gente vive do nosso conhecimento só por propósito. A gente também tem uma intenção por trás estratégica, né? Vocês concordam? Aconteceu assim para vocês? Concordo. Esse entendimento, ele não veio de uma hora para outra, ele veio de repetições, né? No pós-operatório, no tratamento do lipedema, eu vi muitos profissionais que eles eram bons tecnicamente, mas inseguros. Eles não conseguiam colocar em prática aquilo que estava nos livros, faltava a prática clínica. E quando eu comecei a compartilhar esses ensinamentos de uma forma mais estruturada, eu entendi que cada bom profissional, tendo todo esse conhecimento, ele impacta na vida dos pacientes, e isso já muda a história, né? Então o curso, ele deixou de ser sobre faturamento e passou a ser sobre escala
de impacto. E o faturamento ele vem, mas ele não é o motor principal, né? Ensinar para a gente é uma responsabilidade, é uma forma de responsabilidade com aquilo que eu escolhi liderar. E assim também foi com a Jennifer, e por isso que a gente montou, né, a Academy, a JL Academy, para que nós possamos impactar na vida das pessoas. Gente, e elas são lindas, tá? Porque eu conheci elas em evento, conheci todas aqui em eventos. Isso aí é o podcast anterior, vocês assistam lá. Façam muito network. Façam muito network. Isso aqui tudo network. é resultado. Nem vou falar network, isso aqui é resultado de conexão, porque a gente não foi lá e trocou um cartão. É verdade. A gente fez um contato, a gente criou um relacionamento, né? No caso delas, nós almoçamos juntas ali, não foi, Leila? E depois eu sentei em frente à Leila, então a gente teve mais um contato, mas depois ali também com a Jenny. Então a gente foi construindo essa relação. Cara, e vocês, a gente fica só observando, né? Ali você vê o carinho, sabe? A troca. E pessoas completamente diferentes, né? Acho que é isso que conecta a gente. E pra você. Então, assim, teve uma ligação aí também de propósitos, realmente, né? Pra vocês unirem nessa parceria. E pra você, como foi? Você já era educadora quando conheceu ela? Vocês se tornaram juntas? Conta pra mim. Então, quando eu conheci a Leila, nós nos conhecemos em um curso, né? E ali ela precisou de uma ajuda, eu fui lá ajudar. E eu passei a conhecer a pessoa da Leila. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela ia me ajudar, falei assim, nossa, e a gente olha assim nessa beleza, falei, nossa, ela vai vir aqui me ajudar. Eu já me apaixonei por ela. Então, aí ela depois me convidou para um curso que ela ia ministrar. Gente, quando eu vi ela ministrando o curso, eu falei assim, nossa, ela é muito boa nisso. E quando a gente vê alguém, um profissional excelente, o que a gente faz? A gente se junta para poder ficar bom também, não é aquilo, né? Então eu falei assim, nossa, cara, você é muito boa, você era pra estar ministrando cursos em faculdade, você tem um talento incrível, tem um conhecimento, assim, surreal. Então, Isso é muito inteligente, porque tem gente que tem medo de se aliar aos bons. Não, né? Porque tem que se unir. para aquela exatamente, eu quero me unir com os melhores, eu quero ser a menos inteligente da mesa. Aí eu falei com a Leila, alavanca, porque eu vejo você dando aula em faculdades, você é muito boa, você tem um conhecimento técnico muito bom, passa segurança, e as pessoas ali te escutam, e assim, fica de boca aberta, e o ensinamento dela é muito claro, transparente, e fácil de aprender. E isso tudo ajuda muito o aluno. A pessoa que nunca ouviu e da maneira que ela explica, passa a entender. Então, eu admirei. Falei assim, ela vem fazer isso comigo. Aí, eu falei assim, Leila, isso não é pra mim. Lecionar não é pra mim, eu não me vejo nessa carreira. Até que um dia ela aprontou comigo. Ela, gente, você é muito boa, você tá fazendo harmonização íntima. Aí chegou um aluno pra ela, e que ele queria fazer, né, aprender, fazer um curso com ela. Aí ela, não, você tem que ser aluno da Jennifer, né, tem que fazer harmonização íntima masculina. Olha que legal isso. Porque o homem vai ter menos vergonha de fazer tratamento com outro homem. E aí ela me vendeu um curso de R$3.000 para um aluno. Se vira aí. Se vira aí. Aí eu comentei, né, com os amigos que eu iria fazer um curso de harmonização íntima. E desse aluno, que era biomédico, vieram mais 3 cirurgiões plásticos fazer um curso comigo. Então foram 4 alunos, meu primeiro curso junto com ela de harmonização íntima masculina. E olha a responsabilidade, né? Os cirurgiões tudo ali olhando e com uma humildade, aprendendo, entendendo. E foi uma experiência única. Foi fantástico. Foi uma validação. E naquela minha insegurança, né, pedi feedback pra eles. Eu falei assim, poxa, e só elogio. Aí eu falei assim, poxa, mas eu quero uma crítica porque eu preciso melhorar. Aí ele pontuou, né, você é boa nisso, 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 nisso. Você só tem que dar mais força. E aí, assim, eu entrei nessa área graças aqui ao incentivo. Então, eu aconselho vocês se certificarem de pessoas que cresçam com você, que vejam em você aquele potencial que muitas das vezes você não se enxerga. Então, isso faz toda a diferença. Eu acredito que você é um pouco das 5 pessoas que estão mais próximas a você. Eu ia falar isso agora, olha a conexão.
Então, você se cerca de pessoas que vão acrescentar no seu trabalho, como pessoa, com crescimento profissional. Isso faz toda a diferença. E assim, apesar de nós termos característica muito diferente, eu e a Leila, nós temos o mesmo propósito e tivemos problemas na nossa carreira muito parecidos. Eu sou conforme e estável e ela é dominante e influente. Nós nos completamos, tá? E assim, e o muito legal da gente é porque assim, quando ela conquista algo, a minha felicidade assim é como se fosse eu Mas conquistando. dá pra ver isso, gente. Dá pra ver isso desde o primeiro momento que eu conheci vocês. E vice-versa. É muito bacana, muito. É um casamento mesmo, acho que deu certo. Deu certo. Esse casamento deu certo. Vamos falar isso. Vamos falar de negócio, que eu acho que funciona melhor. Mas parabéns mesmo. E hoje você forma profissionais também, como você falou, até cirurgiões plásticos, né? É E maravilhoso. você teve uma experiência na marra, né? Sim. Foi na marra, mas funcionou. Então hoje você consegue perceber claramente o que separa um bom instrutor ali, um bom educador, né, de um profissional que não consegue seguir por esse caminho. O que é? Onde está essa diferença? A gente sabe que é posicionamento, conteúdo técnico também, mas na sua opinião, o que separa esse profissional? Então, você tem que ter clareza do que você está fazendo. Primeiro, que o profissional que ele vai ensinar uma técnica, ele tem que vivenciar essa técnica na clínica dele. Então, ele tem que passar ali por vários pacientes para que ele consiga identificar se aquela técnica realmente é boa, para fazer a validação, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, você, e além do conhecimento, você tem que ter um propósito. Eu acho que é muito clichê, mas tem que ter um propósito, porque assim, eu vou ser mentor de um aluno e ele vem para fazer um procedimento invasivo que vai mexer no corpo dele, muito sério. vai alterar. Então é uma responsabilidade muito grande. Então assim, se você for ensinar para o aluno, primeiro você tem que ter 3 coisas. Conhecimento da técnica, isso aí não se discute. Você tem que dar suporte para o seu aluno, tá? Um aluno que fez o curso conosco, ele tem o nosso suporte, além dos grupos também, com outros profissionais que podem ajudar. Então, você tem que pensar, se eu vou mentorar, eu preciso dar esse suporte para esse aluno. Segundo, você tem que ver esse aluno não como um concorrente, tá? Então, assim, você não pode reter o seu conhecimento. Eu acho que você tem que ser muito claro e transmitir para esse aluno todo o seu conhecimento, para que ele consiga alavancar na carreira. E terceiro, você tem que ter a empatia, a felicidade de poder ver esse aluno brilhar até às vezes muito mais do que você. Por exemplo, eu sempre digo, se eu estou concorrendo a uma premiação e o meu aluno ganhou em primeiro lugar e eu ganhei em terceiro, eu fiquei feliz em dobro. Porque eu sei que o meu trabalho foi bem feito. Então, assim, essa gratificação, essa consciência, esse propósito, eu e a doutora Leila nós temos. É por isso Muito que bom. o aluno, ele sente isso. Ele percebe essa diferença no nosso curso. Quando a gente posta um antes e depois do aluno, a gente vibra junto com esse aluno. Por quê? Olha que maravilhoso, olha o resultado que ele conquistou. Então, eu me sinto feliz de ter feito parte É daquilo. orgulho, né? Dá um um orgulho orgulho. enorme. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. E esse assunto aí, sobre você não ter medo de ver o seu aluno avançar, inclusive até mais do que você, isso também dá outro podcast. Dá sim, Dá sim, podcast. dá sim. Porque na área da beleza, fala aí, Dai. A gente tem a história pra falar Verdade. sobre isso. Olha, Verdade. é um estrelismo. Mas Né? teve uma vez que eu publiquei sobre um curso que eu iria dar, mas antes de colocar no Instagram que eu iria dar esse curso, eu postei o vídeo de uma amiga esteticista e ela falando sobre concorrentes. Ela falando, eu não tenho concorrentes e tal, porque a gente tem que crescer junto. A gente já, na nossa área, a gente já concorre com outras profissões que vivam sempre batendo na estética e tal. Então a gente tem que se unir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá e postei o vídeo dela. E depois eu coloquei sobre o curso que eu iria dar. E aí, algumas meninas que seguiam, que são também da área, me chamaram para poder fazer parte da turma. Por quê? Elas entenderam que quando eu postei que eu não as vejo como minhas concorrentes, o coração ficou aliviado. E às vezes a gente admira alguém.
Poxa, aquele profissional é bom, ele conquista bons resultados. Eu queria saber qual é a técnica que ela usa, por que que aquele bumbum ficou daquele jeito, por que isso, por que aquilo. E, às vezes, essa trava mental te impede de se aproximar daquele profissional para aprender. E, às vezes, você se bloqueia, você se sabota, porque a sua mente ficou fechada, ficou limitada. Esse assunto que você tá falando tem várias camadas, né? Muitas camadas. Se a gente for a fundo, dá um tema bem polêmico aqui, né? Essa questão de você ver o outro brilhar, né? Ou se você ter medo, ou de repente um orgulho de buscar uma ajuda naquele que você percebe que, né, tá bem avançado. Isso acontece muito também quando nós estamos no mercado. Eu uso muito assim, tem uma palestra minha que eu uso uma palavra bem grande assim no meu telão. Incompetente. Todo mundo fica, né? Falei assim, quando que você se sente, sabe quando? Quando você vê profissionais mais novos do que você no mercado, já ministrando o curso, já fazendo negócio, já subindo no palco, e você ainda tá aí se lamentando e laçando o cliente para poder conseguir fazer um faturamento. Mas por que que isso acontece? Muitas vezes porque você não se enxerga, né, da forma que você, onde você pode chegar, o que você pode construir, mas muitas vezes também porque você não tem a humildade de buscar quem já está avançando para aprender, você prefere julgar. Então você vê, isso aconteceu comigo na prática, tá? Quando eu me tornei maquiadora, eu procurei uma profissional para fazer um curso de especialização, né, mais avançado. Essa profissional acabou se tornando uma parceira minha, eu fui com ela fazer alguns atendimentos da equipe dela, só que em 9 meses eu já estava no palco. Em pouco tempo eu já estava ministrando o curso. Isso incomodou ela num ponto, nas minhas postagens, ela ir lá do nada e escrever assim: foi um prazer te ensinar. Onde o assunto nem era sobre eu ter feito um curso, nem nada disso. Então eu percebi em vários movimentos o incômodo. Ela já estava aqui, uns 5 anos no mercado, né? Mas por que não você olhar para aquela profissional e falar assim: caramba, foi minha aluna, já está no palco, que orgulho. O que que ela fez para ter avançado que eu possa aprender com ela também? Porque a técnica eu aprendi com ela, mas negócio ela poderia ter aprendido comigo, né? Então, esse estrelismo que acontece na área da beleza, na área da harmonização, então, né, também, Jesus, acontece muito. E aí você vai ficando cada vez mais vista, seu faturamento vai melhorando, e para quem não quer se aliar a você, parece que você vai incomodando mais ainda, porque assim, faturamento é inquestionável que quando a gente parte para a educação, ele já cresce completamente, né? E posicionamento muito mais. O que aconteceu? A mudança do faturamento no teu negócio, depois que você passou a ministrar curso, e também a forma que o público começou, o valor percebido do público, né, pelo teu trabalho, depois desse posicionamento como educadora. Porque tem muita gente também que acha que vou passar para educadora, eu vou perder cliente. Não, pelo contrário, isso vai gerar uma confiança no cliente, ele vai te procurar mais ainda, não é assim que acontece? Sim, quando a gente ganha autoridade, né, no mercado, as clientes, elas passam a enxergar que não é apenas só uma técnica, né, vai além de técnica, vai conhecimento, né, estratégia, muito, muito além daquilo que a gente lhe oferece na maca, né? Então, quando a gente tem essa autoridade e passa a ministrar os cursos, isso flui com muito mais facilidade. Então, sim, o nosso faturamento aumenta, né, bem mais significativo, e a gente passa a ter muito mais olhos sobre a gente, né? Então, isso aí eleva muito o nosso trabalho, eleva muito o nosso faturamento. É isso aí. E não só o faturamento, mas você começa a ganhar liberdade na sua profissão, né? Com certeza. Porque você não fica mais só preso à agenda. Gente, ontem eu dei um jeito na lombar na academia. Primeira coisa que eu pensei, fui pra casa, não podia mais treinar, e não sei quando eu vou voltar. Primeira coisa que eu pensei: se eu dependesse de atendimento, só do atendimento, como seria? Né? Então, o faturamento cresce, a liberdade cresce junto, né? Com certeza. Vale a pena? Vale muito a pena, muito a pena. Até porque quando a gente tem ali nossas turmas já programadas, a gente já sabe ali o que a gente tem de faturamento, e a gente consegue se organizar muito melhor, né?
E quanto mais você ministra, mais se posiciona, mais novos alunos que vão te procurando e mais clientes vão te vendo como Com referência. certeza. Nossa, ela ministra curso, ela é muito boa, né? Então, e voltando a essa questão de faturamento, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, antes da doutora Leila chegar, e eu tava conversando, gente, esse negócio de você é guerreira, nossa, você vai pro seu salão, você trabalha de 8 às 10 da noite. Não quero ser guerreira, eu não quero ser herdeira. guerreira, eu quero ser estratégica. Então tem uma frase que eu uso muito, eu falo, pare de trabalhar duro e comece a trabalhar de forma inteligente. Eu, com 9 meses de carreira, eu subi no palco do Beauty Fest Brasil em Porto Alegre e levei essa frase para 300 pessoas que devem ter pensado, que ousada. Todo mundo ensinando como lotar a agenda, vem essa louca lá do Rio pra dizer pra todo mundo que não tá trabalhando de forma inteligente. Não é inteligente porque eu busco pra minha vida. Mas por que eu não conheci você antes, Olha Monique? só, não conheceu agora. Porque eu vou falar pra você Vale. que um dos motivos porque a gente é forçado a mudar o caminho, né? A nossa trajetória, a nossa vereda, acontecem coisas nesse caminho que vão forçando. E você falando com a Dai, veio à memória uma situação que eu passei que não foi fácil, que eu me vi nessa situação. Eu trabalhava, eu tinha uma sociedade e essa sociedade não era equilibrada. E ali eu me vi numa situação muito ruim porque eu quebrei o pé. Quando eu quebrei o pé, eu mandei a foto para essa pessoa e falei assim: quebrei o 5º metatarso da base. Não posso colocar o pé. Se for pra mim, você escreve só quebrei o pé, tá? Porque senão Não vai entender nada. Infelizmente, é porque eu sou muito técnica, é até nisso. Aí eu coloquei que eu não poderia colocar o pé no chão durante essas 6 semanas. E aí eu recebo a mensagem de volta assim: tá resolvido, trabalha sem colocar o pé no chão. Nossa. E nem era seu chefe. Não. Imagina se fosse, hein? E assim, eu sou uma pessoa que eu me ligo muito às pessoas e naquele momento quebrou o cristal da confiança, né? E eu não, poxa, e eu não tinha reserva de emergência. E aí eu me vi numa situação de como eu vou pagar o aluguel da sala, como eu vou pagar as coisas que tem que fazer essa semana. Então eu me dei 3 dias para ficar com o pé pro alto. E no meio da semana eu tive que ligar: oi, fulana, olha, já tá na época da sua limpeza de pele. E eu trabalhei literalmente com o mocho apoiando meu pé e eu fazendo meus trabalhos carregando pela sala toda aquele mocho com o pé. O gesso lá, entendeu? E demorou a minha recuperação e eu falei: nunca mais. Eu vou te passo mandar, por isso. vou te mandar uma pirâmide. Vou mandar para todos vocês. Uma pirâmide onde eu também apresento nos meus cursos, que é uma pirâmide que tem os 3 formatos que você pode empreender na beleza e na saúde, né? O primeiro é você sendo uma empreendedora, prestadora de serviço. Você tem um teto de crescimento financeiro e você tem uma falsa sensação de liberdade. Porque se você não trabalha, você depende do seu corpo, da sua mente, né? Você não ganha. No meio, nós temos quando você começa a expandir para a formação de equipe, onde você começa a multiplicar seus ganhos, ok? Você acha que vai ter liberdade, mas você não tem, porque aí entra o compromisso com a equipe, todas as partes de encargos, toda a parte burocrática, gestão do espaço, gestão do estoque, a limpeza, tudo, né? Que tem. Você tem aquela falsa sensação e você, pelo contrário. A gente às vezes vê estúdios com uma equipe muito... Você me confirma se faz sentido pra ti. Estúdios com uma equipe que por fora parece ser lindo, o negócio tá perfeito, deve estar ganhando, a Beta Mulher tá se escapa, ela não quer matar todo dia um ali dentro. Todo dia eu ouço essa história. Não é fácil ter equipe. E a pessoa acha que, não, porque eu vou botar um espaço, vou botar a equipe, agora o negócio vai. Não é tão simples assim. E a última opção, que é a única que vai te dar liberdade de fato, onde você não precisa ter medo de engravidar, de quebrar o pé, esses ossos aí, não sei o nome, de quebrar o pé, porque você vai conseguir fluir mesmo assim no teu financeiro, é a parte educacional, você criar uma esteira de serviço de produto e principalmente, liberdade 100%, gente, 100% só digital, onde todos podem estar, dependendo do seu conhecimento. Às vezes as pessoas
não levam tão a sério, não incluem isso na sua esteira, porque não tem conhecimento. Aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente às vezes banaliza, e às vezes, até pelo mercado banalizar, a gente não se envolve, não sabe fazer e acaba até criticando. Mas é um caminho, assim como ela falou, nossa, quando caiu ali o Pix do cliente, para mim, do curso 3 mil, eu falei, opa, vou ministrar esse curso. Você imagina caindo para você o Pix todos os dias, você em casa, de algo que tá gravado. Eu queria você- tanto que todas as meninas que estão nos assistindo tivessem coragem. Eu tenho uma amiga que eu trouxe da faculdade para a vida e a gente conversando sobre alguns desafios e tal, ela falou assim, Leila, às vezes eu me sinto limitada pelo meu medo, porque eu não tenho coragem de me desafiar. Eu fico presa porque eu não consigo ir além. Eu queria ser mais ousada, mas a vida me prende. Mas eu vou te falar, Leila, uma coisa que a minha psicóloga teve que falar pra mim. Ela falou, Monique, porque às vezes eu quero salvar o mundo, né? Ela falou, Monique, você não vai salvar o mundo. E o seu papel de mentora, você não vai conseguir trabalhar mente, travas, né, traumas. Isso aí não tem como. Então, existem coisas, eu percebo isso muito na mentoria. Já teve mentorada minha que eu parei e falei assim, nós vamos parar a mentoria. Você vai precisar, você vai buscar ajuda com uma profissional psicológica. Você vai tratar essas tuas travas. Eu estou aqui à disposição pra gente voltar quando você achar que você tá bem pra voltar. Porque, de fato, isso existe muito, isso é muito real, né? Todas temos, na verdade, tá? Cada uma numa área, umas já curadas, outras ainda, né, não curadas, enfim. Mas todas nós temos. Então, isso aí é algo que você tem um coração muito bom, né? Você tem muito esse desejo de servir também, né? Eu sinto isso em você. E aí você sente essa necessidade, eu queria tanto que ela... E às vezes a Se gente quer puder mais do que pegar o outro. pela mão, vamos E comigo, às eu te vezes a gente ajudo. sofre, porque a gente quer mais. Eu sofri muito com mentorada, de falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero que essa menina vá, eu dar aula a mais, porque... Não, peraí, vou dar mais duas É a aqui. síndrome da boazinha, né? A gente fica nesse equilíbrio, síndrome, né? De querer estar sempre ajudando ali, tá perto, mas às vezes a pessoa Não quer. tem por si só, né, se desenvolver. Mas eu também tenho muito isso, de querer estar ali ajudando sempre, mas a gente fez até onde a gente pode ajudar. A partir dali, né, a pessoa ela tem que seguir o caminho dela, Sim. buscar por ela também. E também, às vezes, existe isso, as pessoas terem suas travas, precisarem de fato de ajuda, mas existe também aquelas que não querem, tá? Eu já tive a prova viva de eu falar, não, tá aqui, ó, toma o convite do meu evento. Vai, se arruma, bota sua melhor roupa e vai. E a pessoa não aparecer, né? Já teve várias situações de eu fazer muito por muita gente, a pessoa não quer, ela não quer avançar, ela não quer crescer, ela não quer. Na verdade, às vezes ela só quer arrumar um culpado. Exatamente. Entendeu? É isso, é exatamente isso. Pra justificar a procrastinação dela. Isso, aí chega uma pessoa pra mim, aí eu falei assim, eu não tenho muito tato pra poder falar igual a doutora Leila. Eu sou mais direta, objetiva. Eu admiro E aí? você sabe. E aí, o que acontece? A gente vai falando, ó, vai por esse caminho, faz isso aqui. Aí é sempre a culpa do outro. Eu falei assim, poxa, faz um tratamento com a psicóloga, né? Porque eu não sou a pessoa mais indicada pra conversar. Faz um tratamento com a psicóloga. Ela falou assim, eu fiz. Aí eu falei assim, poxa, mas a culpa é do universo? Você tem que olhar pra si, pra dentro, pra saber o que você precisa realmente mudar. E se você colocar a culpa em terceiros sempre, você não vai conseguir alavancar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado sempre. Não tem como você mudar fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, assim, se você tem alguém para te dar um suporte, escuta, seja um pouco mais flexível. Tenta se jogar, tenta se lançar. Entende? É o Pra poder poder da fazer. autorresponsabilidade. Se eu enxergo que eu tô errando nisso e falei, não, tudo bem, esse caminho não tá dando certo, então eu vou tentar outro. Então eu tomei a responsabilidade da minha vida pra mim. Não é outra pessoa que tem que me salvar. Tem gente que sempre quer ser salva. Nós mulheres precisamos entender, em algum momento do nosso negócio, do negócio das mulheres, elas vão entender isso. Ou não, né? Se não entender, aí vai ficar complicado. O negócio, uma mulher, para ela estar plena, precisa andar junto. Corpo, mente, espírito e depois negócios.
Nenhuma mulher consegue performar bem nos seus negócios se ela não tiver com a mente saudável, com o corpo alinhado com a mente e com o espiritual alinhado. Não funciona, gente. Isso aí, estudos comprovam, os maiores coaches confirmam. Isso aí, e quem vive e vivencia dessa forma seus negócios, hoje eu falo, eu vivo dessa forma. Eu cuido da minha mente e do meu corpo, entendendo que se meu CPF não está bem, o meu CNPJ ele não flui. Isso é muito real. Então, assim, experimentem. Faça o teste, assim, digo até para vocês que estão assistindo, faça o teste. Experimenta criar o hábito de 21 dias, que é o tempo que a gente entende que, né, dá para o hábito ser formado. 21 dias cuidando da sua mente, do seu corpo, do seu espírito e dos seus negócios. Você não vai ver como as coisas vão fluir muito melhor. Até porque nós mulheres não precisamos performar bem só nos negócios. São tantas funções que a gente precisa performar, né? Então, assim, se não tiver tudo de fato alinhado, a gente se perde. A gente se sente E perdido. uma coisa que ela falou que me chamou a atenção é que a gente tem que procurar a ajuda adequada, né? Eu ouço muito o Thiago Brunet e ele fala: se eu preciso de ajuda financeira, eu procuro uma pessoa. Perfeita colocação. Se eu preciso de uma pessoa emocional, eu procuro uma pessoa. E assim foi. Eu quebrei 3 vezes. Eu tive que recomeçar a minha vida 2 vezes. Eu me divorciei, graças a Deus, depois eu encontrei o amor da minha vida. Mas nos negócios eu quebrei 3 vezes. E eu tive que me reinventar todas essas vezes. Mas na minha trajetória, eu fui procurando aprender com os meus erros. E chegou no momento em que eu falei assim: o meu emocional tá muito abalado. A ponto de eu falar do assunto, já começar a chorar. Uma vez eu fazendo cílio. A menina que faz o cílio pregando pra mim, a lágrima que eu falei assim: ó, não vai dar certo esse cílio, não vai durar nem uma semana. E aí ela me falou: olha, eu tô fazendo um treinamento emocional e tal. Aí me falou do evento, que para mim foi um marco na minha trajetória, porque existe uma Leila antes e uma Leila depois. E ali foi como se eu estivesse olhando para o espelho e me deparado com todas as fragilidades, com todos os bloqueios, tudo que me impedia de seguir adiante. E isso fez toda a diferença, porque eu me tornei mais forte, porque eu me conheci melhor. E aí eu pude lidar com essas fragilidades para poder seguir o caminho. Exato, é perfeita a colocação, Angela, perfeita. Inclusive, você falou esse negócio de essa parte de ser atendida, né, de ouvir alguém. No espaço e atendimento recebe todos os dias muitas histórias, né? E você, se tratando não só de mulheres, mas das profissionais, das alunas que chegam lá, né, para buscar um novo conhecimento, né, buscar um certificado com você. Você ouve isso? Como é que você percebe isso? Como é que tá essas travas delas emocionais? Com que expectativa elas chegam? Como elas saem? Então, eu impulsiono muitas mulheres a entrarem na carreira delas como mentoras, né? E elas têm muitas dificuldades em relação a estarem perfeitas para iniciar como mentoras, né? E é o que eu falo: não, vocês precisam iniciar da maneira que vocês estão agora no momento, tá? Então, vocês precisam começar para aí sim gerar autoridade e crescerem nessa parte, né? Porque tem muita gente aí que está menos condicionada que você e está fazendo muito mais do que você. Então, assim, a gente precisa iniciar para que você possa crescer na sua área. Então, eu sempre dou maior apoio para elas, tento ao máximo motivá-las para iniciar nessa carreira de mentoras que mudou a minha vida, né? E vai mudar a vida delas também. Tem aquela frase que diz: tá com medo, vai com medo mesmo. E tem a frase que diz: tá com medo, vai com conhecimento. É isso. Nós temos um lema, né? Nós temos um lema e nós escrevemos esse lema lá no consultório. Quando a pessoa ela entra, ela já é de cara com a frase grandona na parede, que é: quem começa pronto, começa tarde. Maravilhoso. É verdade. É isso mesmo. Gente, você vê a minha ousadia, com 9 meses tá no palco. Que loucura. E outra, você acha que eu falei pra alguém que eu tinha 9 meses? Você me contratou, você não me perguntou, eu que vou falar. Tá certo. E aí, Certíssimo. E aí eu fiz o pitch lá, eu falei: já estou em Porto Alegre, não vou vir à toa. Vou fechar uma mentoria pro dia seguinte. Já tinha alugado uma sala. Falei: vou fazer pitch e vou vender uma mentoria pro dia seguinte. Arrasei na parede, todo mundo me amou, fechou a mentoria. Dei mentoria no dia seguinte, um dia de imersão, né? De consultoria, na verdade. Quando acabou, aí eu revelei, gente. Quando acabou, eu falei assim: quanto tempo de carreira você acha que eu tenho?
há uns 10 anos, você. Eu tenho esse vídeo. Aí, 7 anos, você. Eu falei, tá, eu tenho 9 meses. Mas, assim, óbvio que eu tinha uma bagagem de negócio. Eu tava dando mentoria de negócio. Eu sou empresária há muitos anos. Eu estava numa área nova. Eu estava na área beauty há pouco tempo. Mas, empresário era há muito tempo. E eu sempre falava assim, se eu sei fazer negócios, eu posso ser lash, eu posso ser nail, eu posso ser maquiadora, eu vou fazer negócio com qualquer uma das profissões que eu fizer. Então, eu só vou escolher uma aqui pra eu ingressar e vou fazer negócio com elas. Então, de fato, eu acho que isso aí que você tá falando, essa dificuldade que as meninas têm de achar que precisam estar prontas, vocês também devem perceber muito. Vocês pegam alguns alunos mais avançados, né? Mas estar prontos, na verdade, às vezes, é a falta de confiança nelas. Porque quando você domina muito bem o que você faz, você não tem esse medo. Então, não só ir com conhecimento, mas também ir com posicionamento. Porque o posicionamento te leva muito rápido. Eu até falo, gente, não é tempo de carreira. O posicionamento, ele avança anos de carreira, né? E isso eu vejo na Academy de vocês. Porque a Academy de vocês é uma empresa nova no mercado, mas com um posicionamento que vocês conseguem passar muita credibilidade para o cliente. Como é que começou a Academy? Conta pra gente. Então, a Academy surgiu pensando na dificuldade no nosso início da nossa carreira. Então, quando eu comecei na área de injetáveis e eu fiz o curso, eu falei assim, cara, como eu vou passar confiança para o meu futuro paciente que ele vai me deixar eu colocar ácido hialurônico nos lábios, no rosto dele, e ele vai confiar em mim? Com tanta polêmica gerada em torno disso, né? E tantas outras clínicas já conceituadas, por que ele vai escolher a mim? E eu não tinha nada, não tinha material, não tinha nada. Então, a Academy, nós trazemos esse benefício para a Academy. Então, quando você faz um curso conosco na Academy, você chega lá 9 horas da manhã, até as 10 é um momento que você tem um coffee break lindo, super instagramável. É um momento de você tirar fotos profissionais, isso sem custo adicional. Tá? Você tira foto profissional, você tira foto com certificado, até porque a nossa teoria ela é dinâmica. Então, muitas das vezes você vai sair de lá um pouco rabiscada, então o momento de foto é agora, no início, antes de entrar na aula teórica. De 10 horas da manhã até meio-dia é aula teórica. E para não ficar uma aula teórica maçante, pesada, por exemplo, na aula de toxina botulínica, por exemplo, eu estou falando da anatomia, ele está vendo lá a musculatura. Tem um lápisinho lá em que você vai marcar no seu coleguinha onde ali é o ponto. E esse é o momento de você corrigir. Então você vai saber identificar, vai visualizar e vai praticar. E esse aluno, ele vai reter a informação. E agora, em 2026, nós vamos dar um boneco de isopor, que além dele rabiscar, ainda vai colocar ainda no boneco de isopor, ainda vai levar para casa. Então, assim, nós montamos uma estrutura muito bem amarrada para que o aluno saia de lá com segurança e qualidade. E meio-dia ele é liberado para almoçar. Então, após 1 hora da tarde, ele volta e é aula prática em paciente e modelos reais. E nós fornecemos a foto de antes e depois para ele divulgar esse trabalho. Na rede deles, olha que bacana. Então, quando você faz uma técnica de preenchimento num dia só, você não se sente seguro. Então, nós temos a mentoria estendida, onde ele vai poder praticar o dia inteiro. E essa prática do dia inteiro vai ter filmagem dele também fazendo o procedimento e a foto do antes e depois que ele realizou o procedimento. Então, assim, nós vamos dar para o aluno não só estrutura, técnica, vamos dar uma estrutura e um posicionamento. Além disso, nós temos uma comunidade onde a aula teórica é repassada depois, como uma aula tira dúvida. Aquela dúvida que ficou lá na aula, que não passou desapercebido, ele vai sanar ali tempo depois nessa aula online. E a gente tem um grupo para que eles possam se comunicar. Nós temos um grupo para profissionais atuantes, um grupo para profissionais que ainda estão estudando, se formando na carreira, onde nós vamos falar direcionado para cada público. Então, para o público, profissionais atuantes, a gente vai montar alguns workshops voltados para esse profissional, para que a gente possa ajudar ele na dificuldade que ele tem. Para o profissional que ainda é atuante, temos ali vários dias assim que ele pode sim pagar uma mentoria para que ele não dependa de amigos e parentes ali implorando para poder estar praticando, para poder ter uma foto documental para poder divulgar o seu trabalho. E uma coisa que a gente acha muito importante no nosso kit
é o manual de bolso, devido à nossa necessidade. O que a gente viu de necessidade para a gente pegou positivo e repassou. E o que a gente via de negativo, a gente falou, vamos mudar isso para ajudar o nosso aluno. Então, em todos os cursos, ele recebe um manual de bolso. É literalmente, cabe no bolso e ali tem as informações precisas. Bateu uma dúvida. É isso aí. Ponto de aplicação, angulação, Olha. quantidade, qual joule. Então, todas as informações, mediante o curso que ele está fazendo, está no manual de bolso. E, literalmente, eles tiram do bolso. Ah, então é 7 watts de potência. Obrigada. Aí bota ali e pronto. E também tem a possível intercorrência Perfeito. que pode acontecer, que ele pode consultar no manual de bolso. Gente, coisa boa. Então tá muito tudo ali bom. perfeito Tudo para que ele perfeito. se sinta seguro, né? Para poder já atuar no mercado com Maravilha. máxima segurança. Além do WhatsApp nosso, que a gente está ali À disponível pra disposição. Meu Vamos marido supor, fala que é né? meio clichê, mas é a nossa realidade. Nós fazemos pelo aluno o que nós gostaríamos que tivessem É feito pela gente. exatamente isso. Na área Beauty também não é diferente, né? Porque a gente precisa ali estar tendo pós-curso com uma mentoria após o curso, né, para aquelas alunas. Porque muitas saem ainda com dúvidas. E na vivência ali dos procedimentos que acontecem as dúvidas. Então, também nos cursos na área Beauty costuma ser assim também, né? Daqui a gente passa para eles que eles fazendo em casa, né? Fazendo os treinamentos em casa, após isso, eles têm, as minhas alunas, elas têm uma mentoria após o curso e podem voltar para fazer um treinamento de um dia, onde elas vão estar atendendo de novo. As clientes elas vão ter esse treinamento em casa com a minha mentoria e depois elas voltam como se fosse um estágio, onde elas vão estar atendendo novamente os clientes já com aquela bagagem que ela teve durante aquele período de treinamento em casa. Então, isso é muito importante. É muito legal. Muito, gente. O trabalho de vocês é incrível. Só temos profissionais incríveis aqui. Ficaria uma tarde inteira. Por isso que temos que marcar um café. A gente já tá marcando, tá? A gente já tá marcando o dia da beleza. Porque ela vai fazer amigo, porque ela vai injetar e pá. Vai ser uma tarde deliciosa. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Obrigada. Nós que Obrigada por agradecemos, né? virem. Foi muito bom mesmo. E teremos outros, né? Teremos próximos encontros. Com certeza. Né? Com certeza. Obrigada. Foi um prazer muito grande conhecer vocês. É isso, gente. Até o próximo episódio.